Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 12 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A quem me ama, me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E olha o título aqui na Bíblia, tradução da CNBB: A vida dos que creem. Porque quem crê em Deus tem uma outra espécie de vida. É um outro tipo, se ajuda a compreender, né? É um outro tipo de vitalidade. É uma outra força. É uma outra coragem. É um outro dinamismo. É uma outra maneira de proceder. É uma outra mentalidade. É uma vida. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Olha aqui a promessa de Jesus para a oração. Nós nunca deveríamos nos escandalizar de que por força de oração um milagre aconteça. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ficar chocados se depois de termos rezado e confiado em Deus nada acontecesse. Mas o milagre, a maravilha de Deus, a graça derramada, o atender da oração é algo natural que se aconteça depois que se reze, depois que se recorra a Deus. E aí continua a palavra dizendo para nós: se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um defensor que ficará para sempre convosco. Gente, o amor a Deus nos coloca debaixo de uma proteção permanente. Porque amar a Deus é abrir-se
ao Espírito Santo para recebê-lo. E Jesus diz: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, a quem me ama e observa os meus mandamentos. E esse defensor ficará com essa pessoa para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que nos defende, nos livrando da mentira, abrindo os nossos olhos e nos dirigindo por um caminho seguro. Como um pai e uma mãe que protege o seu filho, conduzindo para longe do perigo, para longe do mal, para longe do assassino, do bandido, daquele que poderia destroçar o seu filho. O pai que ama tem cuidado, verdade ou não é? Quem ama tem cuidado, gente. Quem ama cuida. Não se trata de querer controlar a vida dos filhos, não é? Porque hoje tem pai que abriu mão de tudo por causa de uma falácia, por causa de uma mentira. O próprio pai, a própria mãe acredita que tem coisas que ele não deve fazer porque ele está controlando a vida do filho. Não se trata de controlar a vida do filho, se trata de proteger e educar quem lhe foi confiado aos cuidados. Quem ama, cuida. Gente, eu fico pensando na dor e no remorso de um pai e de uma mãe que perde o seu filho porque não cuidou. Achou que as coisas iam correr sempre bem, apesar de não cuidar. E depois se vê numa situação difícil, porque de repente uma palavra, uma atenção, um cuidado teria preservado aquele filho de um desastre, de um acidente, da morte, do envolvimento com uma má companhia, do começo de um relacionamento desastroso. Deus cuida de nós porque nos ama. Deus ama você e nunca vai deixar de lhe dizer a verdade. Porque na verdade está a sua vida, na verdade está a sua libertação. Mas olha, quem tem esse espírito mundano, essa mentalidade mundana, esse modo de proceder mundano, rejeita o Espírito Santo. Rejeita o Espírito de Deus. O Espírito da verdade diz aqui, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, não o conhece, não o ama, não o aceita. Não o aceita. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter diante dos nossos olhos. Quando o Senhor nos diz que é importante que a gente obedeça aos seus mandamentos, significa dar valor e dar vez à verdade, para que a nossa vida seja uma vida justa, boa e santa. Olha, os maiores obstáculos à compreensão da verdade são as mentiras disfarçadas da verdade. Por isso que a gente vê que quando Jesus fala deste mundo, diz que ele jaz sob o domínio do demônio, do maligno. Como é que o maligno ele domina sobre este mundo? Com mentiras. Vai levando as pessoas ao erro por meio das mentiras. E eu digo a você, e sempre disse, uma boa mentira é sempre disfarçada de verdade. Uma mentira para pegar, ela precisa estar travestida de verdade, porque senão ela não cola. Então os maiores obstáculos para a gente compreender a verdade são as ilusões nos quais a gente cai por causa da mentira disfarçada de verdade. Dá um exemplo aí, Márcio. Há uma mentalidade nesse mundo que é: você merece ser feliz. Bom, merece? Merece por quê? Porque se a gente passa a vida fazendo o que não deve, por merecimento é que não vai ser. Porque quem faz sempre o mal não é mérito.
Não estou aqui rogando praga, não estou dizendo que a gente não quer que a pessoa seja feliz, não é nada disso. Se trata de merecimento. Ela não está fazendo por merecer. E tem uma mentalidade diabólica que põe isso na cabeça da gente. Por quê? Porque se eu acredito que eu mereço ser feliz, independente do que eu faço, eu continuo errando e esperando um resultado positivo dos erros que eu cometo. Vou viver minha vida frustrado, me sentindo injustiçado, porque eu mereço ser feliz e eu não sou. E por que eu não estou sendo feliz? Porque eu estou indo por um caminho que só pode trazer infelicidade para mim. Você está vendo? Parece uma verdade. Você merece ser feliz. Então, para merecer ser feliz, faça por merecer. Para ser feliz, precisa trilhar um caminho de felicidade. E não um caminho que vai destruindo a vida da gente. E olha, para nos dar segurança nesse caminho, o Senhor nos deu seus mandamentos. Se você quiser se destruir, se acabar, faça o contrário do que mandam os mandamentos da lei de Deus. Não ame os seus pais, não ame a sua mãe, não os honre, mate, roube, minta, levante falso testemunho para estragar a vida dos outros, para colocar como culpado quem é inocente, para livrar aquele que é culpado em detrimento do inocente. Isso é o falso testemunho. Falso testemunho é um testemunho que você dá, que contraria a verdade, que vai prejudicar quem não deve. É você não ter respeito pelo seu corpo, nem pelo das pessoas, transformar as pessoas em objeto. A conta vem, gente, a conta vem. Depois não adianta chorar e dizer assim: olha, eu não sou feliz, eu mereço ser feliz e eu não sou. Para ser feliz, para merecer ser feliz, é preciso fazer por merecer. E o que é esse fazer por merecer? Pegar o caminho correto na vida. Porque você não vai a São Paulo pegando o caminho que leva ao Rio. Você não vai para o sul de Minas pegando o caminho que leva para o litoral paulistano. É o oposto. Entende? Para chegar num lugar, se a meta é a felicidade, nós precisamos percorrer o caminho que nos leva a essa meta. Quer ver outra mentira disfarçada de verdade? É aquela mentira de que a sorte vai te dar riqueza. Eita, essa é das boas. Olha quanta gente, vida inteira, meu Deus do céu, jogando na loteria, apostando, acreditando, um dia eu vou ter sorte, a sorte vai me favorecer. Levou essa expectativa para a cova, para o túmulo. A sorte vai te dar riqueza? Não, é o seu trabalho que vai dar. É você ser inteligente, é você saber economizar, é você saber aonde você coloca o seu suor, o seu esforço. Sabe, é saber administrar aquilo que é fruto do seu trabalho. E isso vai melhorar a sua vida, não é? E vai melhorar a vida da sua família. Até pensando, né, sobre a questão das heranças que os pais deixam para os filhos. Não é? Um pai deixa uma herança para o filho, não é para ele torrar tudo. Ele tem uma responsabilidade, porque essa herança precisa chegar nos filhos dele também, e nos filhos dos seus filhos, e assim aos pouquinhos a família vai ajudando as gerações futuras. Agora, quem tem essa ideia de esbaldar tudo, vai viver sempre na miséria, vai viver sempre na pobreza, porque acredita que é a sorte que vai dar riqueza. Não é. Tem gente que acredita que é a sorte que vai te dar o amor da sua vida. Olha, não arregaça as mangas para você ver, não. Não é a sorte que vai te dar o amor da sua vida. Você precisa se esforçar.
Você precisa ir ao encontro das pessoas. Você precisa se dar a conhecer. E precisa se tornar uma pessoa amável. Porque o contrário de uma pessoa amável é uma pessoa detestável. Como é que nós vamos encontrar e conquistar o amor da nossa vida se a gente fizer só o que é detestável? Então não é a sorte que conquista pra gente um grande amor. Não, é necessário empenho. Mas quem ensina isso? Quem ensina hoje uma pessoa para poder viver um bom relacionamento a corrigir os próprios defeitos, inclusive defeitos de caráter? Porque dependendo do defeito de caráter que vá para o casamento, vai acabar com o casamento. Por exemplo, um defeito de caráter é a mentira. Terrível. Como é que você confia numa pessoa que fica mentindo o tempo inteiro? Olha, gente, ninguém está isento de mentir. Às vezes, no susto, a gente até dá uma desculpa. Mas depois a gente vai lá e corrige. Olha, falei sem pensar, falei guiado pelo medo, acabei mentindo. A verdade é essa e a gente vai e conta, não é? Mas quanta gente fez da mentira um estilo de vida. Não tem relacionamento que sobreviva a isso. Um defeito de caráter é a infidelidade. Pode destruir um casamento. A corrupção. Tem de uma pessoa que está o tempo inteiro envolvida com o que não presta, correndo o risco de qualquer hora ela ser sacada da família dela, ou por meio de bandidos, ou até pela polícia. Então, não se constrói a felicidade pelos caminhos da desgraça. Mas hoje falta a gente ver esse ensinamento ser trazido para os nossos filhos. Parece que se perdeu a mão em muitos lugares em relação a isso. Uma mentira disfarçada de verdade é que dá pra gente ser feliz manipulando as pessoas. Não dá, não dá. Porque toda manipulação tem tempo contado. Umas duram mais, outras duram menos. Tem gente que tem uma tolerância maior em acreditar, mas vai chegar uma hora que a pessoa desperta e você não vai conseguir mais nada com ela. É uma mentira disfarçada da verdade, que a gente vai ser feliz quando a gente encontrar alguém para nos amar. Gente, a minha felicidade não pode depender disso. Porque se eu depender de encontrar uma pessoa para eu ser feliz, eu vou viver a minha vida infeliz. E às vezes esse tipo de mentira disfarçada de verdade se infiltra até dentro do meio religioso, até dentro da igreja, não é? Naquela ideia de que você, se você for de Deus, Deus vai fazer tudo o que você quer. Não vai. Ainda bem que não faz. Não vai. Por que ele não vai, Márcio? Porque se você ama o seu filho, tenho certeza que você não faz tudo o que ele quer. E Deus, porque te ama, não vai fazer tudo o que você quer. Ele vai fazer tudo o que for melhor para você. Muitos divulgam isso, acreditam nisso, que se você for uma pessoa de Deus, que nada de sofrido vai te acontecer, que você vai ser privado de certos males e dificuldades na vida. Aí quando a pessoa topa com uma perda, uma morte, ou o bebezinho que nasce com uma deficiência, entra em desespero e começa a duvidar de Deus, mas é porque estava acreditando de uma maneira errada, equivocada. Então, na prática, na vida que exige resultados coerentes, as ilusões só podem transformar a nossa vida por um momento, porque a mentira tem pernas curtas. A pessoa só é feliz enquanto está enganada. É só até ela descobrir a verdade. A mentira não se sustenta mais na estrutura dos nossos valores, nas ideias que dirigem as nossas decisões, as ideias enganadas, gente.
apesar da mentira não se sustentar diante da verdade, as ideias enganadas podem ser aceitas por séculos. E olha, pode inclusive fazer uma família, fazer uma cidade, fazer um povo inteiro virar motivo de riso, sufocando as verdadeiras inspirações, sufocando a verdade, escravizando os povos, mantendo-os na mentira. Não tem muito tempo, as pessoas acreditavam que a Terra era quadrada. Ainda tem gente tentando justificar, apesar do homem ter ido à Lua e ter visto a Terra arredondada. Tem gente querendo provar que a Terra é plana. O que vai fazer? Não é? Isso tem consequências para a vida das pessoas. Olha, o ser humano vai descobrindo a verdade, vai se esclarecendo, e quanto mais próximo da verdade é, mais libertador é para ele. Olha, quanta coisa pôde ser entendida a partir do momento em que se descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas essa crença equivocada perdurou por muitos séculos, por causa da limitação do ser humano em compreender. Quantas pessoas acreditavam que os marinheiros que iam para o mar não voltavam porque tinham sido devorados por monstros marinhos? Não, é porque o mar é traiçoeiro mesmo, gente. E muitas embarcações se perdiam. Mas como é libertador você se livrar da mentira. É preciso sempre lutar contra a mentira. A força da verdade é tão grande, gente. A força da verdade, ela é grande, mas a sua vitória é penosa, a sua vitória é suada. Mas também quando vence, ninguém consegue mais deter. Por isso que é de pequenininho que a gente precisa educar os nossos para a verdade. Nós precisamos criar coragem, sobretudo nós que somos educadores, que educamos um povo, que educamos uma sala de aula, que educamos uma casa. Nós precisamos criar a coragem de chamar as coisas pelo nome. Pecado, chamar de pecado. Mentira, chamar de mentira. Chamar de mentira ao que é mentira, chamar de pecado ao que é pecado. Porque quando uma mentira é descoberta e denunciada, isso tem valor tão grande para a humanidade quanto a descoberta de uma verdade. Quando uma ilusão cai por terra, é libertador ao nível de uma verdade que tenha sido descoberta. Então nós não podemos ter dó de libertar as pessoas das ideias enganadas, das falsas verdades, das mentiras. Aí alguém com dó diz assim: mas tadinha, a gente vai falar isso para ela, ela vai sofrer. Sofrido, meu amigo, é você manter a pessoa na mentira. Você vai deixar de contar para a pessoa que ela está com uma doença grave, que ela está com um câncer que é tratável, para não dar susto nela. Ai, o câncer que ela tem é tratável, mas para ela tratar a gente tem que contar para ela. Só que tadinha, se a gente contar para ela, ela vai sofrer, ela vai tomar um susto. Esse miserável não ama a pessoa, não quer o bem da pessoa. Descobrir a verdade, gente, não vai tirar nada da pessoa, vai apenas lhes acrescentar. Então, a pessoa progride, e a humanidade também, na medida em que descobre os obstáculos que estavam escondidos dela. Olha o que Jesus nos diz nesta palavra: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda mais. Fará obras ainda maiores. Às vezes a gente pensa que crer é não ter dúvidas. Gente, crer não é não ter dúvidas. Márcio, eu acho que eu não tenho fé, porque eu tenho dúvidas sobre a existência de Deus, eu tenho dúvidas se Deus me ama, então eu não tenho fé. Meu querido, crer não é você não ter dúvidas. Crer é você confiar
apesar das dúvidas que você tem. Vou falar olhando para mim, né? É importante a gente olhar para a gente, não é? Você tem certeza, Márcio, absoluta da sua salvação? Não, não tenho. Eu confio em Deus, meu Salvador. A gente até desconfia da nossa salvação quando a gente olha para quem nós somos, o quanto que a gente é instável, o quanto que a gente é frágil, o quanto que a gente é facilmente abatido pelos reveses da vida, abatível. Mas quando a gente olha para a nossa fraqueza, que a gente olha para a nossa miséria, e apesar das dúvidas que a gente venha ter, será, meu Deus, que eu vou me salvar? Mas como é que você pode dizer uma coisa dessa? São Paulo falou, se ele falou, eu não vou falar. Ele dizia, eu tenho receio de, depois de ter pregado o evangelho a tanta gente, depois de ter evangelizado a tantos, depois de ter realizado tantos milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter visto verdadeiros exorcismos, de ter participado daquilo, eu tenho medo de eu mesmo vir a perder a minha salvação. São Paulo duvidava de si, mas não duvidava de Deus. Então crer não é você não ter dúvidas. Crer é você confiar em Deus mais do que nas dúvidas que você tem. Eu confio em Jesus Cristo com todo o meu coração. Eu confio que o melhor espera quem caminha com Deus. Eu confio que a vitória virá para aqueles que se refugiam no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode não ser uma vitória ao nosso modo. Não é uma vitória que vem pela força da violência, mas é uma vitória que vem pela graça. É a luz que se acende em meio às trevas. É a vitória que vem pelo perdão. É a vitória que dissolve todo o mal. É a vitória que desfaz as inimizades. Não é a vitória contra as pessoas, mas contra aquilo que inimizava e destruía as pessoas. Então, não é você não ter dúvidas, amigo. É você confiar na bondade de Deus. Acima de todas as dúvidas que você tem, é confiar que nos foi dado um Salvador e que no nome deste Salvador a nossa salvação está garantida. Está garantida. Olha, a pessoa sábia tem dúvidas até mesmo em seus melhores momentos. Quem é sábio, desconfia. Quem é sábio, duvida. Porque a sabedoria também ela é construída por meio de perguntas. Nossa Senhora buscou esclarecimentos. A Virgem Maria, ela põe diante de Deus a sua dúvida, não como contraponto, contraposição ao que Deus lhe pedia, mas para, tomando posse de uma verdade mais profunda, aderir a ela ainda com mais concretude. A verdade real, ela é sempre acompanhada por hesitações, você sabia? Se eu não pudesse hesitar, eu não poderia crer. Eu tenho que ter a liberdade para duvidar, para eu ter fé. Se eu não puder escolher, eu não tenho fé. Porque a fé é a confiança, apesar da possibilidade do erro. A gente confia em Deus, apesar de corrermos o risco de um equívoco. Então, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, vê milagres acontecerem. Isso é verdade. Quem é fiel a Jesus, apesar das suas dúvidas, aos poucos vai perdendo essas dúvidas. Porque de dia para dia Deus vai renovando a sua graça em nossa vida e nós vamos testemunhando verdadeiros milagres. Essa é a primeira coisa. Segundo, quem apesar das dúvidas se mantém fiel a Jesus, diz a palavra de Deus,
receberá o Espírito Santo, que qual uma mãe o adotará, o defenderá, ficará com ele para sempre e o guiará cada vez mais para a verdade que Deus nos manifestou na sua palavra. Não é isso que Jesus está dizendo para nós? Quem for fiel a Cristo, obedecendo seus mandamentos, na dúvida você obedece. Não é? Hoje quantas pessoas questionam, sobretudo as matérias ligadas à castidade. Hoje, para você ser uma pessoa casta, meu amigo, você tem que ser primeiro uma pessoa de fé. Porque quem não for, não consegue. Não é? Tem gente que se abstém de uma vida sexual, mas é por trauma. Não é por castidade. Então, se não tem liberdade, porque o trauma tirou, então não é castidade. Castidade é uma decisão que eu tomo de, obedecendo a palavra de Deus, respeitar o meu corpo como templo do Espírito Santo. Quem não tem fé não dá conta disso. Não dá. Não dá. Se você, por fé em Deus, for fiel a Jesus nosso Senhor, a palavra de Deus está lhe dizendo que você terá para sempre ao seu lado um protetor poderoso, um defensor de todas as horas. Você receberá o Espírito Santo, que igual uma mãe adota e cuida do filho e o guia para o melhor caminho. Assim ele o fará com você. Não é? Por exemplo, cada vez mais os médicos concordam que a amizade, o amor, uma boa companhia faz a pessoa viver mais. E funcionam como um remédio, como um tônico. Isso é, curam e fortalecem a saúde. Os médicos estão cada vez mais convictos desta verdade. Qual verdade? A amizade, o amor e uma boa companhia preserva a pessoa, prolonga a sua vida. Eu entrevistando no programa que eu apresentava, o Papo Aberto, um médico especialista em relação ao Alzheimer, ele dizia para mim: Márcio, melhor remédio de prevenção contra o desenvolvimento do Alzheimer é uma boa companhia. Ele falou, mais do que livros, mais do que você começar a treinar, fazer as coisas com o outro lado do seu corpo, que quem é destro, aí vai treinar a canhota, né? Que é para poder criar novas conexões e tudo mais. Muito mais do que isso é você ter uma boa companhia. Eu falei, por quê? Ele falou, o diálogo. Você não tem ideia do exercício que é para uma pessoa conversar. Porque ao mesmo tempo em que ela está escutando, ouvindo, decodificando, interpretando, ela já está tirando as suas conclusões, preparando a sua resposta. É um exercício maravilhoso, além do bem que isso faz para a pessoa. Então você que tem uma pessoa em casa ou tem na família uma tendência para o Alzheimer, tenha boas companhias, tenha mais relacionamentos, crie vínculos de amizade. Os médicos estão cada vez mais convictos disso, só que tem um detalhe: há mais ou menos 2.200 anos, a Sagrada Escritura já afirmava isso, lá em Eclesiástico capítulo 6, versículos do 14 ao 17. Isso que é novidade para alguns? Para a Bíblia isso já é antigo, tem milênios. O que está escrito lá, Márcio? Está escrito assim, preste atenção: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Um amigo fiel, preste atenção agora, é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade. Me permita, quem teme o Senhor terá também um excelente casamento. Pois o seu amigo, pois a sua amiga lhe será semelhante. Para a gente concluir, o Espírito Santo antecipa pela fé
as futuras descobertas da humanidade a quem se deixa conduzir. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo descobre antes o que a ciência só vai provar depois. Permita que o Espírito Santo conduza você nesse dia de hoje. Senhor, nós tomamos posse desta palavra, inclusive e principalmente desta verdade que está aqui, diz: o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se apesar das dúvidas, você confia, você vai ver milagre acontecer. Mas mais ainda, você vai receber o Espírito Santo, que será o seu defensor em todos os momentos. Vamos orar então? Vamos juntos orar agora, pedindo a Jesus, ou pedindo ao Pai, em nome de Jesus, ou pedindo a Jesus em seu próprio nome, aquilo que nós mais necessitamos nesse dia de hoje. Peça a Deus com confiança, mesmo que o coração de certa forma duvide. Confie mais em Deus do que no seu coração. Mesmo que o seu coração te contradiga, como disse São João, Deus é maior do que o seu coração e sabe o que você precisa. Confie mais em Deus do que nas suas convicções equivocadas. Vamos pedir a Jesus essa graça. Senhor, venha em meu socorro. Diante desta palavra, Senhor, eu quero lhe dizer que eu preciso ser guiado por Ti, que os meus olhos precisam ser abertos para a Tua verdade. Vem, Espírito Santo de Deus.